Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. 14 anos. É isso mesmo. Por 14 anos, a Samsung se manteve no topo do mercado de smartphones, como a maior vendedora de aparelhos do mundo. Um domínio que, sinceramente, parecia que não ia acabar nunca. Mas bem, toda era tem um fim. Então, a pergunta que o mercado inteiro está se fazendo é exatamente essa. Será que a gente está vendo o fim dessa era? Todos os dados mais recentes indicam que sim. E olha, a mudança é muito mais profunda do que uma simples troca de lugar no ranking. Vamos mergulhar nesses números. E o ponto de partida para nossa análise é a projeção para 2025, porque é aqui que o jogo vira. Pela primeira vez em mais de uma década, a Apple não está só desafiando, ela está posicionada para de fato superar a Samsung em volume de aparelhos vendidos. É uma verdadeira reversão de poder. Olhando aqui os números concretos da Counterpoint Research, a projeção é que a Apple envie 243 milhões de iPhones, pegando quase 20% do mercado. A Samsung vem logo atrás com 235 milhões, uma diferença de 8 milhões de aparelhos. Pode não parecer tanto, mas simbolicamente isso é um terremoto. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que agora, depois de tanto tempo, o que foi que mudou para provocar essa virada histórica justamente em 2025? Bom, não foi uma coisa só, foi a combinação perfeita de dois grandes catalisadores. O primeiro catalisador, claro, é o produto. O iPhone 17 chegou com tudo. Esse gráfico mostra o sucesso dele. Só nas primeiras 4 semanas, as vendas já superaram as do iPhone 16 em 12% nos Estados Unidos e, pasme, 18% na China. Esse impulso inicial está simplesmente catapultando a Apple para o topo. O segundo catalisador é um pouco mais amplo, é macroeconômico. A gente está chegando num ponto de inflexão. Pensa só, milhões de pessoas compraram um celular novo durante a pandemia. Agora, esse pessoal todo está começando a querer um upgrade. E a Apple, com aquela base de usuários super leal que a gente conhece, está na posição perfeita para capturar essa onda. E isso nos leva à estratégia da Apple, porque nada disso aconteceu por acaso, não foi sorte. A empresa executou um plano muito bem pensado, com uma precisão cirúrgica. Vamos entender os pilares que sustentam essa vitória. A estratégia da Apple se apoia em vários pontos. Primeiro, eles nunca abriram mão do foco em premiação, ou seja, aparelhos de maior valor e maior lucro. Segundo, eles partiram para uma expansão super agressiva em mercados emergentes, como a Índia, que antes eram dominados pelo Android. Isso, somado a uma recuperação impressionante na China e a expansão do portfólio com modelos de entrada, criou a tempestade perfeita. E a Índia é o exemplo perfeito disso, um mercado onde a Samsung reinou por anos. Agora olha só esse gráfico. A Apple já tem 28% do mercado indiano em valor, superando os 23% da Samsung. Entende? A Apple não está só vendendo mais, ela está capturando a fatia mais lucrativa do bolo, o que corrói exatamente a base que sustentava a Samsung. Ver uma estratégia tão bem executada é inspirador. E falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog sobre IA ou um site para o seu projeto, vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. E essa discussão sobre a Índia nos leva a um ponto que é central para entender essa indústria: o paradoxo entre volume e valor. Sabe, ser o número 1 em unidades vendidas é uma ótima manchete, mas é só metade da história. Esse slide aqui resume essa dinâmica perfeitamente. Por 14 anos, o jogo foi assim. A Samsung era líder em volume, vendendo para todo mundo em todas as faixas de preço. Durante todo esse tempo, a Apple foi a líder inabalável em valor, em receita, em lucro, focada quase só no segmento premium. O que a gente está vendo em 2025 é a Apple conquistando os dois títulos ao mesmo tempo. É um checkmate estratégico. E para colocar isso em perspectiva, a projeção é que no terceiro trimestre de 2025, a Apple sozinha capture 43% de toda a receita do mercado global de smartphones. É um domínio financeiro absoluto, resultado direto dessa estratégia de focar no premium. E para entender o porquê, basta olhar para este número, $304.
Esse foi o preço médio de venda de um smartphone da Samsung. Agora compara isso com o preço médio da Apple, que é mais do que o dobro. Aí a diferença colossal em receita e lucro fica óbvia. Diante de tudo isso, a Samsung não está parada, claro. A empresa está sob uma pressão gigantesca e está articulando uma estratégia de defesa focada em inovação. Vamos analisar como eles pretendem reagir a esse ataque. A Samsung está presa no que os analistas chamam de duplo squeeze, ou um sanduíche competitivo. Por cima, a Apple ataca o segmento premium, onde estão as maiores margens. Por baixo, os fabricantes chineses, como o Xiaomi, vêm com tudo nos segmentos de entrada, onde a Samsung construiu seu volume. É uma batalha em duas frentes. A resposta da Samsung para isso é clara: fugir desse aperto subindo na cadeia de valor. A estratégia é focar em produtos ainda mais caros, como os dobráveis e a linha S, e usar a inteligência artificial como principal diferencial para justificar esse preço mais alto. Mas nem aí a vida é fácil. Mesmo no seu nicho de força, os dobráveis, o desafio está cada vez maior. A participação de mercado da Samsung nesse segmento caiu de 81% para 63% em apenas um ano. A concorrência está chegando com força, o que prova que se diferenciar só pelo hardware já não é uma garantia de sucesso. E isso nos joga direto para o futuro. Se a batalha pelo volume está sendo vencida pela Apple e a batalha pelo hardware está virando uma briga de foice, o próximo grande campo de batalha da indústria será, sem a menor sombra de dúvida, a inteligência artificial. E a gente já vê os dois lados se formando. De um lado, o Galaxy AI da Samsung, que saiu na frente com foco em produtividade e em tradução. Do outro, a Apple Intelligence, que chegou depois, mas com uma vantagem estratégica. Ela pode exigir um hardware mais novo, o que pode gerar um super ciclo de upgrades, forçando os usuários a comprarem um iPhone novo. É a clássica e genial estratégia de ecossistema da Apple. E assim a gente termina com a pergunta crucial. O próximo líder do mercado vai ser definido pela inovação no hardware, como os dobráveis, ou pela maestria em integrar inteligência artificial no nosso dia a dia? A resposta para essa pergunta não vai definir apenas quem vai ser o próximo rei dos smartphones, mas sim o futuro da nossa relação com a tecnologia. Obrigado por assistir ao briefing. Se essa análise te ajudou a entender o cenário, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder o que vem por aí amanhã. Até a próxima!